Estendemos o nosso cordial boa noite a você, você que nos acompanha nesta edição especial de um culto aí na sua casa, onde você está agora. É uma alegria podermos estar aqui, é uma alegria podermos manifestar a nossa gratidão ao nosso grande Deus, não importando onde você esteja agora, não importando a condição em que sua mente esteja nesse momento, você é convidado a, juntamente conosco, a concentrar o seu pensamento e dizer assim: Senhor, nós te agradecemos porque não estamos sozinhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu deixastes nas Escrituras as orientações que nos mostram que nós não estamos sozinhos. Podem vir pandemias e quantas outras coisas, mas a tua palavra é o alicerce seguro para que eu e você caminhemos no caminho trilhado pelo Senhor. Nós vamos cantar agora a respeito da Bíblia, e eu quero convidar você agora a dizer sim: Senhor, dá-me a Bíblia, o livro precioso, santa doutrina. Obrigado, Senhor. Se você sentir esse desejo agora, cante, louve o nome do Senhor. Dá-me a Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são uma doce nova que nosso mestre veio anunciar. Cante junto. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São teus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento que minha alma podem renovar. Cante. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia que meu guia seja, por toda a vida meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Cante dizendo: dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Que coisa boa é poder cantar disso, não é verdade? É saber que os ensinamentos do Senhor nos conduzem para bem próximo dEle. O que mais eu e você precisamos do que estar ao lado do Mestre e Salvador? A palavra de Deus é clara quando fala assim: todos vós que tendes sede, vinde às águas. E quem já se sente perdido, vinde e tomai e bebei. Incline seus ouvidos
Esse alerta é para dizer para mim e para você que não será sempre que nós teremos essa abundância de podermos consultar a palavra de Deus abertamente, em liberdade. Eis o momento agora de você abrir a sua Bíblia e de você orar cantando, dizendo assim: Senhor, eu quero tomar dessa água. Vamos cantar juntos. Cante dizendo: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomai e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. E a palavra diz: buscai, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus, e volte pro Senhor. Cante dizendo: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. O conselho mais uma vez é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai, invocai o seu nome enquanto perto ele está. Deixa o ímpio seu caminho, deixa o homem seus pensamentos maus, e volte pro Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e inclinem seus ouvidos, e vossa alma viverá. Quem estiver com sede, vinde às águas. Quem estiver com sede, vinde às águas. Que tal se você aí onde você está agora, você inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos e você orar conosco para consolidar esse pedido, que o Senhor esteja conosco, o seu Espírito também. Nós vamos abrir a palavra em seguida, e você está convidado agora a fechar os seus olhos e vamos orar juntos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque nunca nós estamos sozinhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo nas horas mais difíceis em que podemos achar que estamos sozinhos e quem sabe abandonados, sabemos que é exatamente nessa hora que tu te aproximas de nós e que os teus ouvidos estão atentos a ouvir o nosso clamor.
Senhor, aceita esse culto que nós te oferecemos nesta noite e que tu possas continuar derramando o teu Espírito sobre a vida de cada um de nós. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos a certeza de que a palavra de Deus, ela sempre tem uma mensagem muito oportuna para nós, principalmente diante de dias difíceis que todos nós podemos enfrentar. E eu gosto muito da Bíblia e aprecio muito o Antigo Testamento, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 17, os versículos 14 até os versículos 20. Esse texto, ele faz parte do último sermão que Moisés pregou. Logo após esse sermão, Moisés subiu o Monte Nebo e ao mesmo tempo ele se despediu do povo. E diante desse sermão, um grande sermão, existem várias partes dele, mas uma das partes desse sermão, Moisés ele começa a destacar aquilo que deveria ser algumas atribuições, alguns cuidados que o rei de Israel deveria ter. E se esse texto está na Bíblia, ele não fala especificamente para o rei de Israel, ele fala para cada um de nós cristãos. E dentro desse texto, eu encontro aqui, a partir do versículo 16, as seguintes palavras: porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Nessa primeira parte desse texto, Moisés ele começa a dizer aquilo que um cristão, aquilo que um rei não deveria fazer. Ele menciona aqui 4 coisas, e dentro dessas 4 coisas, ele diz primeiramente aqui, que um cristão jamais deveria multiplicar para si cavalos. Quando alguém ia para uma guerra, e diante de uma batalha, quando você tem que enfrentar um inimigo, e ele está ali de igual com você, é muito mais fácil vencer e lutar. Mas quando esse inimigo, ele aparece em cima de um cavalo, ou seja, ele é um cavaleiro, com a sua armadura, com a sua espada, ele se transforma em uma máquina de guerra. Então, cavalo ou multiplicar cavalos tinha a ver com o aumento e o crescimento desse poder bélico, que traria para o rei, claro, muito poder. O que Deus está dizendo para nós, cristãos modernos, é que jamais poderíamos multiplicar poder. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, orientou muito bem os seus discípulos, dizendo que jamais eles deveriam aumentar ou correr atrás de disputas. E eles foram, na realidade, lentos em aprender isso, tiveram muita dificuldade. Eles disputavam, eles brigavam entre si, para quem seria o mais importante, mas o Espírito Santo confirmou no coração deles aquilo que deve ser a nossa busca, que o cristão jamais deveria buscar poder para oprimir, para se colocar acima do outro, mas que o cristão deveria ser resultado nesse mundo da obra criadora e regeneradora do Espírito Santo. A segunda coisa que aparece nesse texto é que um cristão jamais deveria fazer com que o povo, ou ele deveria voltar para o Egito. Todos nós cristãos, nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. E o que seria voltar para o Egito? Voltar para o Egito seria voltar para os deuses do Egito, voltar para a escravidão do Egito. Mas eu poderia dizer que voltar para o Egito seria você novamente acreditar na salvação que é oferecida pelo Egito, que é a salvação fabricada pelas próprias mãos do homem. Como é que nós fazemos isso? Quando nós valorizamos ou damos uma ênfase exagerada na lei,
quando nós achamos que através da guarda dos mandamentos, do sábado, da nossa fidelidade a Deus, nós iremos alcançar a salvação. Ou quem sabe através de alguma observância, de algum cuidado, de algum zelo especial, por alguma dieta que nós fazemos, de repente nós nos achamos, olha, esse é o caminho para a gente alcançar os méritos em Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós encontramos a salvação e jamais deveríamos voltar por esse caminho. A Bíblia também salienta que a terceira coisa que um cristão jamais deveria fazer, ele não deveria multiplicar para si mulheres. Eu sei que a Bíblia destaca que a poligamia é um pecado, e esse continua sendo um erro, mas para a gente entender essa declaração, basta a gente olhar para a vida de Salomão. Salomão foi um rei, ele teve muitas mulheres, muitas delas eram princesas e outras eram concubinas. E por que Salomão casou com tantas mulheres assim? Ele queria, na realidade, aumentar a sua influência sobre o mundo, fazer laços de amizade, expandir o território. E à medida que essas mulheres foram sendo introduzidas no palácio, essas mulheres, elas chegavam no palácio e elas tinham também as suas preferências, o seu gosto, a sua religião. E para que ela se sentisse bem, Salomão ele teve que abrir mão de muita coisa e fazer muita concessão. E Salomão agora ele começa não só a agradar essas mulheres, participando dos cultos, da adoração, a altares pagãos, como ele próprio mesmo sacrificou uma criança a um deus chamado Moleque. Por isso, quando a Bíblia diz que um cristão jamais deveria multiplicar o número de mulheres, ele está dizendo que nós, cristãos, devemos realmente ser relevantes nessa sociedade. Mas o que é ser relevante nessa sociedade? Na realidade, é sermos referência daquilo que o Espírito Santo deseja que nós sejamos. Às vezes nós estamos muito preocupados em agradar. E para agradar a gente abaixa as normas, nós abrimos mão dos nossos princípios na tentativa de agradar. E a Bíblia ela orienta que nós jamais deveríamos diluir o poder do Evangelho na nossa vida e o poder do Evangelho na vida das outras pessoas. A Bíblia ainda diz que aquilo que um cristão jamais deveria fazer, ou um rei, ele não deveria multiplicar para si os seus bens, o seu tesouro, o seu ouro e a sua prata. O cristão verdadeiro ele tem que ser generoso, ele tem que aprender a lidar com os seus bens, para que os seus bens possam ser gerenciados, para que ele possa conseguir administrar os seus recursos, mas que ele também possa servir para ajudar o semelhante. Nós jamais deveríamos confiar nos recursos que nós temos. Se você observar, Deus está falando para nós 4 coisas que jamais deveríamos fazer. A primeira é multiplicar o número de cavalos, ou seja, corrermos atrás de poder. A segunda coisa, a Bíblia diz que jamais deveríamos retornar por esse caminho, o caminho do Egito, a salvação pelas obras, ou fabricar a nossa própria salvação. O terceiro caminho de multiplicar o número de mulheres, ou seja, diluir o poder do Evangelho na nossa vida e a influência que ele deve ter na sociedade. E o quarto caminho é sobre ter um coração generoso, aberto, para poder, com os nossos recursos, louvar o nome de Deus. Mas qual deve ser a prioridade? E o texto de Deuteronômio capítulo 17, o versículo 18, eu leio assim: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei em um livro. No versículo 19 eu leio assim: e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor. Vejam que Moisés ele destaca 4 coisas que um cristão, que um rei não deveria fazer. Mas ele estabelece como prioridade uma única coisa. Aquilo que é essencial.
aquilo que é fundamental na vida cristã. E nos dias em que nós estamos vivendo, diante dessa ameaça de uma epidemia, aonde isso gera pânico, aonde nós temos incerteza daquilo que realmente vai acontecer, Deus está dizendo para nós que nós precisamos colocar uma prioridade na nossa vida. E a prioridade da nossa vida é destacada aqui no texto, dizendo que o rei deveria fazer uma cópia da Bíblia e ele deveria ler todos os dias. A Bíblia, ela tem um poder fantástico e extraordinário de transformar a nossa vida. E é esse poder transformador que deveria influenciar todos os dias a vida de um rei e a vida de um cristão. E por que o rei deveria fazer uso da Bíblia? A Bíblia destaca que ele deveria fazer uso da Bíblia para que o temor do Senhor e o temor à palavra de Deus estivesse no coração de um rei. Para que o rei também pudesse andar humildemente diante dos seus servos, diante do próximo e também diante de Deus. E ao mesmo tempo, o texto destaca que quando a palavra de Deus ela é agasalhada em nosso coração, ela nos ajuda a permanecermos firmes nos princípios, nas orientações de Deus. É a palavra de Deus que nos fortalece. Se você olhar para a história do cristianismo, você vai perceber que em vários momentos da história, a igreja, o povo de Deus, eles se levantaram para criar um reavivamento, para criar uma reforma. Mas em todos esses momentos onde surgiu e cresceu um reavivamento, a palavra de Deus esteve presente. Ou seja, não existe reavivamento sem a palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial para a nossa vida. E eu quero dizer para vocês que quando garoto, os meus pais, eles não eram adventistas, não faziam parte da igreja, não tinha nenhuma denominação. E a minha mãe, então, quando me via lendo a Bíblia, ela dizia: menino, tu está lendo demais a Bíblia. E teve uma vez que ela disse assim: olha, se você continuar lendo demais essa Bíblia, você vai ficar louco. E aquilo me preocupou muito. E alguém então chegou para mim e disse assim: fica louco quem já é louco. Você não precisa ter medo de ler a sua Bíblia. Mas para não ser incomodado com a minha mãe, né, e com esses comentários, eu peguei a Bíblia que eu tinha e eu coloquei dentro de uma sacola e eu escalei a varanda da minha casa e fui parar na parte de cima, na laje. E a gente tinha uma copa de um pé de castanha, uma castanheira, que ia até essa laje. E ali embaixo eu coloquei a Bíblia, nessa laje, coloquei uma cadeira, e todos os dias eu subia até essa laje, onde a minha mãe não tinha condições de escalar, e ali passava horas e horas lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi me transformando, foi mudando a minha forma de pensar, a minha forma de agir. A palavra de Deus fez com que eu tivesse o desejo, e brotou no meu coração o desejo de ser um pastor. Foi a palavra de Deus que me deu essa urgência e brotou no meu coração essa vocação de pregar a palavra de Deus. E infelizmente o tempo passa. E aquele desejo de se alimentar da palavra de Deus, às vezes a gente enfrenta correria, a agitação do dia a dia, agenda, reuniões, e às vezes nós somos tentados a deixar a Bíblia de lado e atender primeiro os compromissos, atender, quem sabe, uma necessidade da família, e assim nós vamos vivendo a nossa vida. Mas eu confesso para vocês que a palavra de Deus, ela foi tremenda na minha vida, e que em qualquer momento, e em todos os momentos, nós devemos lutar para que a Bíblia continue sendo
prioritária na nossa existência. Por isso, se você, diante da correria, diante de preocupações, se você tem gastado tanto tempo em outras coisas, eu gostaria de dizer para você, priorize o estudo e a leitura da palavra de Deus. Estabeleça novamente um plano de leitura e faça desse livro um livro essencial. Nós, adventistas do sétimo dia, nós chegamos a ser conhecido no passado como o povo da Bíblia, e que nós possamos novamente voltarmos a ser conhecido como o povo da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você, e que em dias difíceis nós possamos nos apegar cada vez mais à palavra de Deus. Eu quero convidar você a cantar o hino do nosso inário de número 394. Esse hino fala desse desejo que eu e você queremos nesse momento manifestar e dizer a Deus: Senhor, que eu possa ser agora tomado pelo Teu Espírito, que eu possa sentir o desejo de Te buscar abrindo a palavra e de poder, Senhor, confiar em tudo que está escrito nessa palavra como um guia seguro. Esse é o desejo? Quero convidá-lo a cantar agora. Vamos cantar juntos. Cantemos juntos? De Ti careço, ó Deus, habita, pois, em mim, e vencedor serei, fiel até o fim. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em Ti. De Ti careço, ó Deus, de Ti, meu Salvador, ó, vem fazer de mim humilde servidor. Diga: Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em Ti. Em Tua santa lei, Senhor, vem me instruir, e Teu tão grande amor almejo então sentir. Cante dizendo: Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em Ti. Meu grande protetor, és Tu na provação, concedes-me vigor e eterna salvação. Jesus, meu Salvador, sê comigo aqui, bendize-me agora, eu creio em Ti. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e sempre. Grandioso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra e a Tua voz. Que nós possamos buscar esse verdadeiro reavivamento que nós precisamos, e que a fonte seja a Tua palavra. Que nós possamos fazer da Bíblia o nosso guia,
o nosso livro de cabeceira, onde nós estaremos recebendo as orientações, onde nós estaremos seguindo os teus princípios. E com certeza, Senhor, que o Senhor possa derramar o teu Espírito sobre nós, para que nós possamos compreender a tua palavra. Abençoe cada um de nós e que nós possamos ter a certeza do teu cuidado e da tua proteção, em nome de Jesus. Amém.